formação do Colégio Militar recebemos aqui com certeza. E o nosso comandante sempre vem, hoje, infelizmente, não pôde estar presente, já que está com uma cerimônia de colação de grau no CPE, nesse mesmo horário. Então, eu sempre estou aqui, nesse momento, também representando o Coronel Sá, comandante do colégio. E nós solicitamos aqui, o Jorginho, o pessoal, já que o nosso tempo está tranquilo, para que os senhores tenham uma noção do que o Colégio Militar foi antes dos senhores e é hoje, depois dos senhores. A gente vê muita notícia, muita coisa, mas então me permitam aqui em alguns minutinhos fazer uma digressão lá desde o tempo em que essa casa foi fundada. É rápido, mas a gente entende muita coisa do que acontece hoje. Vejam vocês que em 1872 começou a construção desse prédio. Nós estávamos ainda nas demarches praticamente das guerras contra os países do Prata. Era preciso um quartel de infantaria e o Osório mandou construir então um quartel aqui. E os que tinham estavam caindo aos pedaços. Faltou dinheiro, a construção parou e em 1880 recomeçou de novo por obra do general Câmara, Marechal Câmara, que foi aluno da Escola Militar aqui no Sul também, não aqui no Casarão, mas em outro lugar. E aí então destinou a que fosse uma escola formadora de oficiais. Nós tínhamos a Escola Militar da Praia Vermelha e aqui passou a ser a segunda escola militar do Brasil, formando oficiais, não alunos. Muito bem, já nesse tempo, vejam bem, estamos em 1880. Algumas coisas aconteceram e tiveram a decisiva participação dos oficiais e dos alunos da Escola Militar. A década de 1880 se marca por duas grandes coisas na história do Brasil, entre outras: abolição da escravatura e proclamação da República. Muito bem, naquele tempo, os oficiais da escola podiam ser deputados. Os militares, em geral, podiam ser deputados. E nós tínhamos vários deputados, vários professores, principalmente, como deputados provinciais aqui no Rio Grande do Sul, participando da Constituição, inclusive, que foi feita logo depois. E esses militares foram decisivos para que acontecesse aquilo que já tinha acontecido a partir de 1835. Os primeiros escravos do Brasil foram libertados em 2 ou 3 cidades: Porto Alegre, Fortaleza e mais uma que eu não lembro agora. Isso a partir de 1884, por obra dos nossos militares que estavam como deputados da província. Então, em 1884, começando ali pelo 4º distrito, até que em 1888, quando foi promulgada a Lei Áurea, todos os escravos de Porto Alegre estavam libertos já. Essa rua aqui, a Santana, era conhecida como a Rua dos Pretos Forros. O nome dela, Rua dos Pretos Forros. Por quê? A partir da libertação dos escravos, eles passavam a vinha pela Santana, da Zenha, onde a maioria morava, vinha pela Santana, fazer as congadas nos domingos ali na frente da Igreja do Bonfim. E ali era uma atração para a cidade, essas congadas. Muito bem. E nesse meio tempo, o comandante da casa aqui, Coronel Simeão, vocês pesquisando a história fotográfica do Brasil, vão ver que ele está ao lado do Deodoro da Fonseca quando foi fundado o Clube Militar. Aí deu origem àquela questão militar que foi fundamental para a proclamação da República. Então não só o Simeão, como o Deodoro da Fonseca, cujo irmão foi comandante de armas aqui no Sul, e vários outros militares da escola participaram ativamente na proclamação da República. O major que levou a carta para o Dom Pedro, que tinha sido ex-aluno e ex-professor da escola, vários deles participaram desse movimento. Nesse mesmo período, aqui era instrutor um cidadão chamado João Cezim Brajales, capitão de cavalaria, que alguns anos atrás, já desde 1883, vinha pesquisando as tradições gaúchas. Aliás, foi o primeiro cidadão que pesquisou e cultivou as tradições gaúchas, até que em 1896, se não me engano, foi 98, perdão, fundou o chamado Grêmio Gaúcho aqui em Porto Alegre, e existe até hoje as instalações ali, era o Clube dos Coroas, não sei o que, então uma questão mesmo. Esse cara, além de ser extremamente culto, foi membro do Instituto Histórico, foi fundador do Instituto Histórico
do Rio Grande do Sul. Anos depois foi entronado como patrono do tradicionalismo gaúcho, porque foi ele que fundou a primeira entidade tradicionalista, ainda não era chamada CTG, do mundo. Foi aqui em Porto Alegre. E publicou 2 livros sobre a história, sobre a etnografia do Rio Grande do Sul e mais 14 depois, sobre outros assuntos. Era fluente em Guarani, fluente, os índios vinham para cá, ficavam na casa, enfim, o cara foi o cara em termos de tradicionalismo. E hoje é cultuado no mundo inteiro, mundial CTG, a figura do Major João Cecim Brajá, que é profundamente conhecido. Então aqui nós temos gente que participou ativamente da abolição da escravatura, da proclamação da República, gente que fundou o movimento tradicionalista gaúcho. Vira o século e nós estamos no ano de 1904, por aí. E funda-se um dos grandes times do Rio Grande do Sul, Grêmio Futebol Porto Alegre. Alguns anos depois, 5 anos depois, para ser mais exato, outro grande time gaúcho é fundado. E a primeira partida do Internacional, como quem gosta de futebol sabe, foi contra o Grêmio. Insistiram várias vezes, o Grêmio não queria competir. Afinal, tinha 5 anos na frente do Coirmão. O Coirmão estava recém sendo fundado. Mas aceitou frente àquele monte de insistência. Levou 10-0 na primeira partida, infelizmente. Aí, a segunda partida do Colorado, o Internacional, então, quando foi fundado, ali na Praça Esporte Clube Internacional, aqui no fim da Venâncio Aires, à esquerda, mais para lá e tal, tentou fazer um campo de treinamento ali, mas começou a chover, acabou. Então eles não podiam nem treinar mais lá. Não mudou nada. Não mudou nada. Aí o Internacional então falou com o comandante da escola de guerra, por uma questão da revolta da vacina, a escola militar da Praia Vermelha foi fechada, Porto Alegre, muitos cadetes foram expulsos, Porto Alegre recebeu 300 cadetes, vindos do Rio, mas de todo o Brasil. Foi conhecido como a invasão dos cadetes em Porto Alegre. As brigas no centro eram incríveis, né? Os cadetes todos de farda no centro, e a paisanada de terno, smoke e tal. Então as brigas, e as mulheres naturalmente preferiam o cadetão. Mas com a vinda da escola para cá, isso aqui, a escola militar aqui passou a ser chamada de escola de guerra. E foi então a única escola formadora de oficiais de 1906 a 1911 do Brasil, que lá estava fechada. O Internacional então conversou com o comandante da escola militar para treinar aqui na frente, porque aqui nós tínhamos um campo de futebol, saindo do portão das aulas, na redenção à direita, tinha um campo de futebol, onde haviam então as grandes partidas de Porto Alegre. Era aqui na Baixada, lá no Pacão, hoje, que é o Pacão, aquela região. A redenção era do colégio militar? Oi? A redenção era da escola preparatória? Não era. Isso aí é uma lenda que ficou, mas não era, não já estudei. Então ali haviam as grandes partidas. E a segunda partida do Internacional foi contra o Militar Futebol Clube, o time da escola de guerra. Naquele tempo era tudo em inglês. Forward, back, não sei o que, E um detalhe importante, a técnica do futebol era completamente diferente. Era 2, 3 e o resto na frente. Então por isso que essas goleadas de 10-0, eram comuns. Era todo mundo para frente, atrás, só 2 backs coitados e o goleiro, goalkeeper ali para defender a coisa. Na primeira partida então foi empate, 0-0. Ninguém ganhou, Militar e Internacional. Na segunda partida, realizada no dia 7 de setembro de 1909, o Internacional venceu por 2-1. 2 gols de Vinholes. E está registrado na história do Colorado como os primeiros gols do Esporte Clube Internacional. Muito bem, no ano seguinte foi fundada a Liga de Futebol Porto Alegrense, que não existia nenhum campeonato naquela época. Foi o primeiro campeonato em âmbito do Rio Grande do Sul, restrito, claro, a Porto Alegre, onde tinham os times e mais Rio Grande, né?
entrou por lá o futebol. Mas a Liga de Futebol Porto-Alegrense foi o primeiro campeonato existente no Rio Grande do Sul. E o time da casa, o Militar Futebol Clube, ganhou esse primeiro campeonato invicto, não perdeu uma partida. Grêmio, Internacional, o Fulber Crawford, não, o Cruzeiro foi depois, da Sojipa, os clubes que tinham aqui. Só que em 1911, a escola voltou para o Rio de Janeiro, agora voltou para o Realengo. E aqui passou a ser colégio militar. A faixa etária, naturalmente, caiu. E com isso, o Militar Futebol Clube foi aos poucos se extinguindo. Até que em 1913, alguns existiam apenas. E esses alguns foram fundar, então, o Esporte Clube Cruzeiro, que, se não me engano, em 1927 foi campeão gaúcho. Ele foi mais vezes campeão gaúcho, mas nesse ano ele foi pela primeira vez, se não me engano, 19, eu não lembro bem. Mas metade eram alunos do Colégio Militar e metade eram estudantes da URGS, que tinha outro nome na época. Então também nós participamos da história do nascimento do futebol gaúcho. A Faculdade de Educação Física da URGS foi fundada por um capitão que era o nosso chefe da seção de Educação Física aqui, né? E esse cara ficou na direção da faculdade por muitos anos. Então está lá a fotografia dele. Do começo do século, aliás, do fim do século XIX até os anos 20, aqui estudaram 8 presidentes da República. Não há colégio nenhum no Brasil, e talvez, não sei se há no mundo, que tenham 8 presidentes estudando. Mas graças a Deus que o Lula não estudou aqui. Arebal, Ele não estudou em lugar nenhum. começando então por Mena Barreto. Poucos sabem de onde deu Mena Barreto. Quem for pesquisar no Palácio do Planalto, lá, ex-presidentes, vai encontrando. Porque a gente diz que Getúlio deu o golpe de 1930, assumiu o poder. Não foi ele que deu o golpe. Quem deu o golpe foram os militares, Marinha, Exército e Aeronáutica. Fizeram uma junta governativa com três oficiais generais. E o chefe da junta era o Marechal João de Deus Mena Barreto, ex-aluno da escola. 30 dias depois, então, João de Deus passou o governo do Getúlio. Aí sim que o Getúlio assumiu a presidência do Brasil. Depois disso, Eurico Gaspar Dutra. Todos os presidentes da Revolução, começando lá por Castelo Branco, terminando por João Figueiredo. Tivemos também um primeiro-ministro. O Brasil teve 6 primeiros ministros, 3 no Império e 3 na República. E muitos, particularmente os mais jovens, não sabem disso. Um dos 3, Brochado da Rocha, foi aluno aqui da escola também. Assim como o vice-presidente, Adalberto Ferreira dos Santos, também foi aluno da escola. Vejam vocês, tudo isso é parte de uma tradição muito grande. E faz com que os profissionais que estão aqui se orgulhem desse troço, lógico, mas também faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade para com toda essa tradição e contribui para que os nossos alunos também entubem essa responsabilidade e se deem conta que precisam, é um que a mais na formação deles, além do orgulho, é uma responsabilidade. Isso aí faz, minha gente, com que a gente costume dizer que o Colégio Militar não é formado por mim, por regadas que estamos aqui hoje trabalhando. Não, o Colégio Militar vem lá de trás, lá do século XIX. Cada tijolinho vem sendo colocado nesse edifício. E vocês certamente têm bastante responsabilidade nisso. Assim como a minha turma tem, uma turma de regadas tem. Cada turma vai construindo esse grande edifício que se transforma hoje no Colégio Militar. E para terminar, fazendo agora o que é atualmente a nossa escola. Nós temos mais ou menos 1.000 alunos, por aí, varia, 1.100, 980, de acordo com a época do ano, mas 1.000 alunos. Não temos condições de colocar mais, pelo contrário. De alguns anos para cá, desde que o Enem passou a ser divulgado, que antes ele era feito, mas não era divulgado. Nós fomos o primeiro lugar por vários anos, desde 2005.
Depois disso, as outras escolas começaram a ficar espertas. Muitas delas pegam seus melhores alunos e, com um CNPJ diferente, fazem uma unidade X do colégio positivo, que é só os melhores alunos que fazem o Enem. E aí, claro, você pega dinheiro só e pode para fazer. Está nisso. Outras escolas são alunos que ingressam por concurso. Por exemplo, o Colégio de Aplicação do Colégio Militar da Faculdade de Santa Maria, da Universidade. É só concurso. E o concurso é pauleira mesmo. Não dá para se comparar com o nosso. Nós temos 30% de concursados e o restante são a maioria filhos de militares que vem de todas as partes do Brasil, interior da Amazônia e tal. O cara vem com deficiência de base. E a nossa missão é fazer com que eles cheguem no terceiro ano todos paridos. E a gente consegue isso. Nós temos mais de 50%, às vezes mais de 60% de aprovação na URGS, direto, e o restante em universidades particulares. Nós somos a escola do Rio Grande do Sul que mais aprova para a Universidade Federal. De longe. A outra escola, a segunda seria o Colégio Vizinho, 29%, contando os ex-alunos de outros anos. Nós contamos somente os terceironistas daquele ano. No IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós sempre estamos entre os 3 primeiros, assim como no Enem também, dificilmente, nunca saímos dos 3 primeiros. Nas Olimpíadas de Química, Física, Matemática, Astronomia e por aí vai, nós nos destacamos no Rio Grande do Sul como o colégio que mais tem medalhas. Agora mesmo, ontem saiu o resultado da Olimpíada de Matemática. Na RBS também esse dia. Como? Na RBS, sim. Tem, exato. Você não vai jogar? Isso, da RBS nossos alunos estão, o colégio mais bem pontuado naquele projeto Logos, hoje aqui no Araújo Viana, é o resultado final, mas nós temos entre os 3 primeiros com certeza. Vamos estar lá, fardadinhos, beleza. Podemos ganhar ou não, dependendo, mas entre os 3 primeiros nós temos. O que mais? Então, ontem saiu o resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nós ganhamos 3 medalhas de ouro, tivemos 2 campeões. Um no nível 2 e um no nível 3, e um terceiro lugar no nível 1. Considerando que são 20 milhões de alunos em todo o Brasil que fazem essa Olimpíada e as escolas todas públicas participam, podemos dizer que estamos muito bem. E assim, nas demais, agora mesmo, um menino voltou da Indonésia representando o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia. E a outra menina ganhou medalha de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Então, minha gente, a gente tem orgulho de falar para vocês porque sabe que isso aqui é compartilhado de coração. Porque o orgulho não é meu, não, o orgulho é de nós todos. Isso que a gente está construindo. Agora, tenho certeza, está muito difícil. Mas muito difícil, porque esses nossos jovens que vêm aqui, como nós todos, vêm ali de fora. Só que ali de fora, hoje, é diferente do nosso tempo. Porque no nosso tempo, a gente tinha que brigar com o Colégio Júlio de Castilhos para ser melhor que eles. O Colégio Júlio de Castilhos era o colégio padrão, referência do estado do Rio Grande do Sul. Quem conhece o Júlio de Castilhos hoje sabe o que é, infelizmente, o Julinho. O Colégio do Rio Grande, na João Fernando. Protásio, excelente colégio na nossa época. Hoje é um antro judicial. A polícia toda noite tem que entrar lá para separar a briga, pegar esse cara. Ou seja, o colégio militar não mudou. O que mudou foi o resto. Em alguns colégios particulares aqui, caríssimos de Porto Alegre, o McDonald's, a unidade McDonald's, perto de um deles, teve que proibir os alunos desse colégio de fazer festinhas. Os alunos com alto poder aquisitivo iam para o McDonald's fazer a festa, compravam 2 números um cada um, ou 2 sanduíches cada um, comiam e depois o segundo era para a guerra de sanduíches. Isso é uma síntese, uma população que passa fome, uma população sofrida como a nossa. Então o McDonald's protege, chegou ao ponto de proibir. Gostaria de fazer um agradecimento ao comando do Colégio Militar, hoje na pessoa do meu amigo, meu irmão, Coronel Leonardo Araújo. Peço que transmita ao Coronel Sá e que sempre estaremos aqui tentando ajudar o colégio no que for possível.
Eu sei que o pai quer fazer uma homenagem ao ex-professor, mas antes eu queria tornar um agradecimento público. Este ano, o colégio, num determinado momento, me pediu algum patrocínio. E eu disse, não, nós vamos arranjar. E eu telefonei, mandei mensagem para os colegas, e um amigo nosso, que estudou desde o primário, foi um dos que, na hora, Oliveira, conta comigo, Rogerinho, muito obrigado. E a gente conseguiu ajudar com medalhas, com outros brindes para a Olimpíada de Matemática, né? Graças a esse patrocínio, em parte, graças a esse patrocínio, nós temos hoje um laboratório de matemática, que é a de mais moderna. Rogerinho, para dar público à situação. Mais um minutinho, né? Só um minutinho, pessoal. Eu acho que assim, ó, tudo que o coronel falou vai cair exatamente naquilo que eu vou falar aqui. Agradecimento, coronel, irmandade não se deve só quando a gente está aqui dentro. Lá fora nós somos irmãos e muitas vezes não nos enxergamos. Eu queria agradecer a dois professores, na verdade, ver o professor Luciano aqui, para mim é uma honra. Tá? É um grande professor. E a minha filha estudou em Rosário, quando ela me disse que ia ser professora de história, eu tive vontade de enforcar, atirar na parede e dar nela terra. Você fez eu pagar o Rosário para você. A Lu quis vir para cá. E eu, para ser professora de história, eu tinha vontade de matar minha filha. Bom, ela se formou, fez concurso para o Estado, foi aprovada, está com 3 anos. Primeiro dia de aula. Você sabe, Oliveira, ou os irmãos, você sabe de quem eu lembrei nesse primeiro dia de aula para ela? Ela nervosa porque não sabia como se comportar numa sala de aula. Lembrei do mestre Luciano. E disse para ela, você tem que chegar metendo os cavalos em cima. Tem que liquidar um líder negativo, identifique o líder negativo e liquide ele. Chamou na história com 4, 5 perguntinhas. Desafio safado, né? Desafio. Eu não tirava mais de 2 de jeito nenhum. Desafio. Prova surpresa. Caderneta preta. Então eu tenho que dizer. Bom, isso vendeu a ela em 3 anos. Hoje ela vai ser diretora da escola. Rendeu a ela o respeito dos alunos, e o que o senhor falou sobre a bagunça é verdade, porque a minha família quase toda lida com educação. A minha mulher, que agora vocês vão conhecer, ela é monitora numa escola. É a mesma coisa. Então, professor Luciano, lhe agradeço as lições de vida que o senhor me deu. De coração. Esqueceu de falar do chocolate. Mas ela fala de chocolate também, entendeu? Mas ela é a professora. Bom, a homenagem que o senhor vai fazer. Quando eu saí daqui, eu saí numa situação muito ruim. Meu pai queria que eu fosse para a academia de qualquer jeito. Infelizmente, o Figueiredo, por questões políticas, Colégio Militar de Brasília, e a turma de 79, e o senhor das Bochas, que não lutou pela gente, resolveu que não íamos. Foram 12 ou 13 na turma que eu fui, no ano que eu fui. Bom, importa isso. Acabei numa situação muito... Meu pai não me apoiou em nada. Meu pai voltou para fora de casa. Entendeu? Meu pai voltou para fora de casa. Eu fiquei sem pé, sem nada. E eu desesperado, procurando emprego. Fui bater, soube que fui no cerco, não dava. Soube que o professor Rosa Cruz, o maluco do Rosa Cruz, né? Cheguei no GBUX. Não, você vem trabalhar comigo aqui. Me botou a trabalhar, fazer tica-tica lá, coisa que eu já falei, que eu não sabia que trabalhava no Unibanco, fazendo coisa. Bom, claro. Resumindo a história, porque eu não quero me exemplar. Esse senhor simplesmente foi responsável. Se hoje eu sou administrador, fui administrador de banco de dados, sou aposentado, fui administrador de banco de dados,
Tive 27 analistas e programadores sobre a minha direção. Eu era gerente de administração de dados do GBUX. Os militares conhecem o GBUX. Eu realizava toda a área financeira, principalmente toda a área financeira do GBUX. Então, esse senhor pagou do bolso dele, cheque nominal dele, o meu curso de programação do CERN. O único curso de programação do CERN que o CERN deu no Rio Grande do Sul, FOBOL, professor da UFRGS, no valor de 30 salários mínimos. Ele tirou do bolso dele e deu cheque. Só vai me prometer que você foi o primeiro da classe. Eu não, talvez não tenha sido o primeiro da classe, mas eu fui o melhor possível. E eu sou respeitado tanto na área de informática como em outras áreas. Então, eu devo isso aos irmãos. Eu devo isso aos meus professores. A fibra que se tem na vida é devido à educação que nós tivemos aqui. Ontem eu perguntei, eu estava matriculando meu filho adotivo, de 5 anos, numa escola. Eu perguntei à professora, à administradora, professor, o que o colégio militar é? Por que o colégio militar é o melhor colégio do estado? Não importa, professor, o coronel, que você acha que não é, todo mundo sabe que o colégio militar é o melhor colégio do estado. Eu perguntei a ela, o que faz a diferença dos seus professores para o colégio militar? Por que a senhora não é o melhor colégio do estado? Ela me disse na hora, disciplina. Lá eles não perguntam se o aluno pode entrar de celular, coisa. O celular não entra e está acabado o assunto. Isso nós precisamos aqui. Então, gente, eu tenho que agradecer a todos e agradecer ao meu professor Rosa Cruz, ao meu professor Luciano, por aquilo que me deram na vida. E eu acho que todos vocês tiveram isso, todos os professores aqui. Até aqueles que me mudaram.